Um mergulho na economia e nos negócios do Espírito Santo. Começa agora o programa Valores, com Edu Kopernik. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Valores, um espaço de discussão sobre o desenvolvimento do Espírito Santo, sobre como pensam os principais agentes que movem a nossa economia. E hoje a gente fala de um grupo de empresários que enxerga oportunidades no Espírito Santo e resolveu se juntar para aproveitar essas oportunidades. É o LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, que está em mais ou menos 18 estados e mais ou menos 17 países. Eu vou confirmar esse número exatamente daqui a pouquinho com o nosso convidado de hoje. Por conceito, o LIDE tem o objetivo de conectar organizações e líderes globalmente, fomentando redes que promovem a livre iniciativa, a inovação e o crescimento econômico. O grupo é capitaneado por ninguém menos do que o ex-governador de São Paulo, João Dória, figura famosa no país. Aqui no Espírito Santo, o LIDE deu o pontapé para o início das atividades no ano passado, e quem comanda é o Thiago Santos, que a gente recebe hoje aqui no programa Valores. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado pelo convite, Edu. Legal. Vamos confirmar esses números do LIDE aí mais para frente, hein? O Thiago tem mais de 20 anos de atuação no mercado, é sócio da LCA Consultoria em Relacionamento Empresarial, da Bluestone, especialista em atração de empresas, da Stars, aceleradora de startups, e da SAF Rio Branco Futebol Clube, até no futebol. É isso aí, representando o Espírito Santo, a gente joga em todos os lugares do campo. Em todas as posições, é isso aí. Ô, Thiago, por que o LIDE se instala no Espírito Santo nesse momento específico? Edu, principalmente pela característica do momento do Estado em precisar se comunicar com todo o Brasil, né, a partir da reforma tributária que vai mexer muito com nossa matriz econômica e principalmente com o mundo. Então o LIDE chega num momento super importante para o Estado. Não é à toa que a adesão está sendo gigante. Então, a gente se coloca como mais uma entidade, mais uma ferramenta de comunicação com o Brasil e com o mundo. Legal. Você é especialista em captação de empresas, né? Quais são os maiores atrativos que o Estado tem hoje, na sua opinião, para empresas nacionais e empresas globais também? Bem, tradicionalmente, nós temos um incentivo fiscal que nasceu desde a década de 70, que foi o Fundap. Ele foi um dos principais vedetes de atração de negócios para cá, né? Iniciou-se pelas importadoras e hoje o Espírito Santo tem incentivos fiscais muito atrativos para indústrias e empresas que distribuem, seja para atacadistas ou para varejistas, os conhecidos e-commerce. Então, o benefício fiscal de ICMS, ele é hoje a principal ferramenta de atração de negócios para o Espírito Santo, né? Junta-se a isso a nossa posição geográfica, porque num prazo de, às vezes, no mesmo dia ou no dia seguinte, você entrega um produto no centro do consumo do Brasil, que é São Paulo. Eu elencaria essas duas ferramentas, né? Uma posição geográfica e outra tributo, sendo as mais atrativas para atrair empresas para cá. Mas você acha que isso é suficiente para manter uma atividade econômica aquecida no Espírito Santo? E aí eu aproveito para citar, você citou aqui também reforma tributária. Lá em 2032, quando for sacramentada a reforma tributária, que é o prazo, não vai haver mais incentivo fiscal. E aí, como é que fica o Espírito Santo? O Espírito Santo tem algo além disso? Você vê algo além disso no Espírito Santo hoje? O que você vê de trunfos que a gente tem para poder atrair essas empresas? O Espírito Santo precisa terminar uma história que começou na década de 60, que é relacionada à nossa infraestrutura, certo? Então, o Estado, a partir do momento que os incentivos fiscais deixam de ser uma verdade, uma realidade, a gente precisa começar a fazer essa transição, que não terminou. Como eu disse, desde a década de 60, a gente vem brigando pela nossa infraestrutura. Nós temos um belo parque de portos no Espírito Santo, mas ainda não suficientes, principalmente para atração de carga geral, né? Então, para mim, seu diferencial a partir de 2032 é a gente definir o nosso perfil de infraestrutura. A gente está falando de BRs, então a gente tem que resolver a nossa BR-262 e finalizar aí os próximos passos da concessão com a BR-101, e os nossos terminais portuários precisam se diversificar. A gente está tendo
boas notícias com relação ao porto da Imetame, né? E também o Porto Céu agora anunciou diversificação de carga. Isso é muito importante para a nossa economia. E o Porto Central, no sul do estado, que anunciou também o início das obras. A gente ter essas frentes solidificadas, né, na nossa infraestrutura, a gente continua continua competitivo. Quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala de duplicação de BR, quando a gente fala de malha ferroviária, a gente depende muito do poder público. Não tem jeito, né? Qual o papel da classe empresarial no desenvolvimento desse ambiente de negócios, olhando por esse foco desses gargalos que a gente tem que vencer no Espírito Santo? Manter a conversa numa régua alta com o setor político. O que significa isso? Significa que a gente precisa estar com as pautas em dia, com os nossos deputados federais e os senadores, para que a gente tenha essa relação madura com Brasília, né, para poder garantir que a nossa infraestrutura seja autorizada. Então, quando você fala de portos, a gente está dependendo muito de licenças ambientais, né? Quando você fala de rodovias, está dependendo do projeto, né, de concessão, principalmente na 262. Então, ainda tem uma encrenca na BR-101 também que está sendo pactuado. Está se saneando. Tem a 259 também, que é um gargalo. Isso, está se saneando. Mas, assim, falando de Sul e Nordeste e o interior do Brasil, é BR-262-101. A gente resolvendo isso, a nossa infra portuária sendo resolvida, eu acho que a gente entra para brigar forte com São Paulo para não perder carga, não perder movimento, não perder negócio no Espírito Santo. Todo mundo que chega aqui no Valores fala que essa é uma questão que precisa ser resolvida logo, mas ao mesmo tempo fala que a interlocução do meio empresarial com o meio político é muito boa. Fala-se também muito em segurança jurídica do Espírito Santo. Como é que você enxerga esse cenário hoje? Bem, a gente passou recentemente por alguns governos que deixaram a gente um pouco atrás nesse assunto. Então, a gente precisa voltar com esse debate e insistir no debate. Esse debate não é um debate de você falar hoje e daqui a 10 anos de novo. Esse é um debate diário que precisa ser conversado. As nossas entidades de classe, FEComércio, Sindiex e Sincades fazem muito bem essa interlocução. Então, é a gente continuar, o setor produtivo continuar apoiando essas iniciativas. Eu vejo com um amadurecimento essa relação com o setor político. A gente vai passar por uma eleição agora, 2026, nós precisamos olhar com muito carinho essa eleição, né, para poder não deixar a régua baixar. O Espírito Santo vive um ambiente institucional muito maduro há 25 anos. A gente entender que 25 anos não são 2 séculos. É muito novo tudo nisso. Então, a gente tem que continuar com esse debate bem maduro, com a régua bem alta. Falando em novidade, o LEAD é uma novidade aqui no Espírito Santo, né? Foi lançado no final do ano passado. Você à frente do LEAD e o grupo, de uma forma geral, como é que vocês identificam desafios e oportunidades aqui no Espírito Santo? Isso já está mapeado? Já está mapeado. O principal vertical que a gente entende no Espírito Santo como a grande oportunidade está ligado a comércio internacional, né? Porque a gente não pode abdicar da nossa cultura econômica, que é o comércio internacional. E nós mapeamos 10 frentes de trabalho, né? Em São Paulo são 36 frentes de trabalho, mas para o primeiro ano a gente mapeou 10, onde a gente cruzou com a nossa cultura econômica, né? Comércio internacional, economia e investimento, ESG, porto e infraestrutura, ou seja, 10 verticais que a gente pudesse debater e ali as oportunidades serem discutidas. Eu estou muito animado com a chegada do LEAD, porque nós temos um ambiente corporativo, produtivo, né, bem maduro. Então, a gente, quando vai conversar com as empresas para apresentar nosso modelo de negócio, os empresários já conhecem e entendem que é uma ferramenta que só vai agregar, e essa interlocução com outros estados se faz mais viva, e o LEAD pode ajudar muito nisso. Deu para identificar também os desafios
pelo menos nesses 10 eixos ou de uma forma geral no mercado do Espírito Santo? Sim, deu para identificar. A gente está trabalhando, né? Alguns obstáculos que a gente ainda tem, principalmente nosso turismo, por exemplo, né? Mas eu também estou animado, porque se tem obstáculo, tem oportunidade para você desenvolver as coisas. Então, acho que turismo é uma vertente que a gente... É o principal? É o principal, que a gente está olhando com muito carinho e a gente vai acelerar nessa discussão. A gente não tem por que fazer muito diferente dos outros estados que o LIDE participa, quando você olha o turismo. Você, na verdade, incentivar a política pública, tá trazendo, né, o debate à mesa, porque sem turismo, no meu entendimento, a gente não vai para lugar nenhum. É a mesma coisa do que de um clube de futebol, né? Então, nesse sentido, eu estou bem animado. Mas aí o que você acha que tem que ter de ação prática por parte do setor produtivo para impulsionar e para vencer esses obstáculos do turismo, por exemplo? Primeiro, a gente definir a nossa característica turística, né? Me parece que a gente fica brigando há muitos anos se é turismo de negócio, turismo de lazer, né? Eu acho que cabem os dois. Piamente, eu acho que cabem os dois, né? A nossa região serrana é maravilhosa. Se identificado ali as políticas públicas corretas, a gente pode ter uma região linda para se desenvolver, né? O debate agora sobre a construção dos parques faz sentido, né, a gente discutir isso para poder movimentar nosso turismo. E o turismo de negócio é a gente colocar de pé as ferramentas que a gente precisa colocar, né? Agora está no debate sobre PPP da nosso pavilhão de Carapina, que é uma ferramenta super importante para turismo de negócio. E a gente insistir, né? Ali em Buenos Aires, o que vai ser para poder atrair turista, né? O nosso norte também, com Itaúnas e outras regiões, né? Santa Teresa agora com foco também muito grande em eventos turísticos para lá. Então, a gente identificar e comprar guerra, né? Comprar guerra, se mostrar como um polo de turismo real, né? Parece que a gente fica fugindo um pouco do que nós queremos ser, né? Mas, na verdade, a gente tem que encampar essa batalha e seguir em frente. Legal, Thiago. Vamos ao primeiro quadro do programa, quadro Dica de Valor. Dica de Valor. Thiago, qual ativo do Estado tende a dar um bom retorno, na sua opinião? Os terminais portuários do Espírito Santo, né? Hoje, o Porto da Imetame e o Porto Central, para mim, são os principais vedetes do nosso desenvolvimento. Então, se fosse elencar política pública para desenvolver, eu focaria, né, no projeto do Parque Log, que o vice-governador Ricardo Ferraz tem falado tanto, né, naquele complexo, mas também no Porto Central, que é o projeto de desenvolvimento do sul do estado. O Porto Central está para o sul, como os terminais, né, da Vale e da CST, hoje a Celó, tiveram para a nossa região metropolitana, né, na década de 70, 80. Então, investindo recurso e intensidade na discussão de política pública no setor público e setor privado, o Porto Central, para mim, é representatividade de todo o desenvolvimento do sul do estado. Legal. O que o empresário precisa hoje no Espírito Santo para se desenvolver, na sua opinião? Bem, acho que o empresário capixaba precisa querer falar mais do seu estado. Eu acho que a gente fala muito pouco da gente. A gente tem que insistir nesse discurso da venda do Espírito Santo, da venda positiva, com respeitando todas as leis, né, ambientais, a ESG, mas a gente precisa bater no peito e gritar: eu sou capixaba com orgulho. Então, eu acho que esse é um sentimento que eu vejo que ainda é muito tímido entre empresário capixaba. Eu, quando saio do estado, a primeira coisa que eu falo: eu sou capixaba, nascido e criado, e nas oportunidades que eu pude sair do Espírito Santo, e sempre falei bem do meu estado. O capixaba não tem só a moqueca capixaba, né? Então, bater no peito, falar alto para fora, que a gente tem muita coisa aqui para contribuir com o país e com o mundo. E como é que você acha que tem que ser a ação do LIDE para alinhar medidas que favoreçam esse desenvolvimento do Estado?
O LEAD vai possibilitar o empresário capixaba ter relações com as outras unidades da nação, já falando com empresas e fazendo essa interlocução com empresas de outros estados, com os decisores. O LEAD é uma ferramenta de negócio, Edu, que fala com decisores, onde as decisões correm mais rápido. Tá? Nosso ecossistema é multissetorial, então, diferente das entidades representativas, a gente tem uma empresa de saúde, uma empresa de tecnologia, uma empresa de infraestrutura. Você pode falar, né, de dores, de possibilidades, oportunidades. Então, o LEAD também vem para cruzar experiências dos decisores do Espírito Santo com outras missões, com decisores de outros estados. É uma ferramenta que agrega o que já tem, né, mas a gente impulsiona com muito mais rapidez as conexões para fora do Espírito Santo. Isso já está funcionando, Thiago? Já está funcionando. Eu tenho alguns casos aqui, ainda sobre esse giro de discussões, mas que a gente está muito animado e vendo a coisa acontecer. Como eu te falei, né, aqui nas nossas conversas iniciais, as conexões pelo LEAD acontecem de uma forma muito dinâmica, porque o nosso método pressupõe que a gente está conversando com o decisor. Então, as coisas acontecem de forma mais rápida. Como é que é o ambiente de negócios aqui no Espírito Santo? Bem, o ambiente de negócios hoje no Espírito Santo é um ambiente maduro, em que a gente tem um ambiente institucional bem resolvido, né? Lógico, né, que atividades por fazer recorrentes, né, para melhoria do ambiente, mas é um ambiente maduro. A gente é completamente diferente do Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, em que você tem um número de empresas muito grandes, problemas do Rio que todos nós conhecemos. Nós temos um ambiente institucional maduro. O que o capixaba empresário do setor produtivo tem que continuar olhando é essa interlocução com o setor político. Acho que essa é de fundamental importância para a gente estar sempre levando demandas, ouvindo também do setor político o que a gente pode contribuir. Falando aqui de dentro do Espírito Santo, o Espírito Santo tem empresas muito antigas, muito tradicionais. E a forma do Espírito Santo, a gente está falando de turismo, a gente está falando do ambiente de negócios aqui, a gente sabe que o capixaba tem muito aquilo lá. Não, eu não vou divulgar o meu estado para os outros. É só meu. Só eu que posso ir ali em Guarapari, só eu que posso ir ali em Iriri, só eu que tenho o direito de conhecer Buenos Aires. A gente está chegando num ponto que isso, as pessoas estão vendo que isso não pode ser mais assim, né? Mas a gente tem uma mentalidade um pouco mais antiga, de empresas muito grandes, empresas familiares, construídas por famílias lá atrás. Como é que você enxerga essa peculiaridade do ambiente do setor produtivo no Espírito Santo? Isso é bom ou é ruim? Isso está mudando ou não? Precisa mudar ou não? Thomas Friedman, sobrinho de Milton Friedman, escreveu um livro chamado O Mundo é Plano, salvo engano, no começo dos anos 2000, dizendo que não existe mais barreiras, obstáculos entre estados, entre empresas, né? Hoje você aperta um botão, você fala com a China. Hoje você aperta um teclado, você fala com a Índia. Então, não existe mais essas barreiras. O que existe é uma cultura em transformação, né? O capixaba, a gente tem que saber quem nós somos e quem nós queremos ser. Não cabe no empresariado capixaba quem não queira se conectar mais com o mundo. Então, meu discurso é esse. Vamos abrir a cabeça, vamos abrir as portas para a gente poder fazer negócios com o mundo todo, né? Hoje a China, a gente pode fechar as portas para a China, para os Estados Unidos, nas grandes culturas. Então, eu entendo que o capixaba tem que mudar. A sucessão das empresas vai naturalmente passar por isso, né? As novas cabeças, as novas gerações vão passar por isso. E eu entendo que é uma mudança. Alguns ativos nossos já não são capixabas há muitos anos, né? A Celor, né, por exemplo, né, do grupo indiano. A Garoto, que foi vendido para a Nestlé. Né? Então, já não é mais norueguês o grupo de celulose, né, da família Pfeffer, né, da Suzano. Então, são modelos em transformação. Acredito muito nisso. Legal, vamos ao próximo quadro do programa, quadro Valores Inegociáveis. Valores inegociáveis. Tiago, quais são os valores que um executivo precisa ter e sustentar independente do momento? Alicerces morais inegociáveis, sabe? Comprometimento, entrega, transparência, são inegociáveis para mim. Eu tenho
tentado até de divulgar um pouco isso nas relações de negócios, né? A gente passa por um ambiente político muito polarizado. Isso tem chegado nas empresas, tem chegado nas famílias. E se a gente separar isso, a gente olhar menos para isso, a gente foca ali em alicerces inegociáveis, né? Como esses que eu citei. Então, eu tenho tratado o meu trabalho com muita seriedade nesses pontos. Comprometimento, transparência nas relações comerciais, nas relações institucionais, e tem dado certo. Estou feliz com o retorno que eu tenho recebido. Legal. Você sendo um especialista em captação de empresas, como é que você avalia o trabalho do poder público capixaba nesse setor, nessa área de captação de empresas? Há cerca de 6 anos atrás, talvez um pouco menos, 5 anos, o Estado abriu um pouco a cabeça para atração de investimentos com metodologia, né? Salvo engano, na época que o subsecretário de Estado era o Gabriel Feitosa, ele implantou no governo do Estado a metodologia de prospecção de clientes, onde consultorias já utilizam, em que você não pode interromper as visitas a feiras, a prospecção de clientes de fora para tornar o ambiente sempre atrativo. Porque se você interrompe, vai ter um período que você vai ter um hiato de empresas vindo. Então, hoje, o time da Cefaz, o time do Bandes e da Secretaria de Desenvolvimento faz um trabalho bem ativo nesse sentido. É lógico, né, que essa política pública interrompida interrompe a vinda de empresas, então o setor produtivo está incentivando. Eu mesmo a nossa consultoria sempre está levando e abrindo portas junto à Secretaria de Desenvolvimento para apresentar grandes marcas que querem vir para cá, utilizando os incentivos e da posição geográfica que nós temos. O que pode melhorar nesse circuito? Eu acho que a questão da reforma tributária vai fazer a gente achar essa resposta melhor, sabe, Edu? Não tem nada melhor do que uma dificuldade para a gente achar uma solução, né? Então, acho o ambiente hoje institucional positivo. É lógico que a gente tem que sempre estar revendo, né, o período que as licenças ambientais estão saindo, né? Os empresariados têm reclamado que ainda é um período longo. Então, o foco é nessas melhorias de posicionamento ali do Estado para algumas questões, para a gente poder acelerar o desenvolvimento do Estado. Você tem falado muito de reconhecimento do Espírito Santo e vender o Espírito Santo para fora. As pessoas conhecerem o Espírito Santo e o ambiente de negócios no Espírito Santo. O que falta para o Estado ser mais conhecido como ilha de excelência na geração de negócios? O Espírito Santo precisa concluir, né, seus projetos de infraestrutura, né? Ter um porto com ramal direto com a China, né? Hoje o Espírito Santo, fora as principais commodities, faz uma cabotagem com Santos de carga geral, porque não entra no Espírito Santo ainda os navios de grande porte. Então, essa aí seria uma briga que a gente teria que encampar, e os projetos como Imetame e Porto Central vão resolver isso, ainda não resolveram, tendem a resolver, mas principalmente a focar nessa infraestrutura para você trazer e exportar, né, com navios de grande porte. Para que lado que você acha que o Espírito Santo tende a crescer? Você está falando de portos aí. Uhum. É para esse lado que a gente vai? A nossa infraestrutura precisa ser resolvida. A gente hoje peca nesse sentido porque nós não somos um estado de consumo, mas somos um estado de chegada e de saída de mercadoria, quanto à nossa posição, né, e dos nossos incentivos fiscais. Uhum. Então, como a gente não é de consumo, a gente tem que resolver a nossa logística e a nossa infraestrutura, né? Alguns anos atrás, a fábrica da Toyota não veio por conta da nossa infraestrutura, de logística da região de Linhares, por exemplo. Então, a gente competiu com Bahia, que tinha alguma coisa já bem desenvolvida. Então, nós precisamos resolver isso, se a gente quiser continuar sendo atraente e receptivo para grandes cargas, grandes contas, grandes empresas. Como é que você vê esse momento da logística do Estado? A gente tem um monte de galpão, de grandes distribuidoras, grandes empresas se instalando em Cariacica, em Viana, em Linhares, na Serra. Como é que você vê esse momento da logística no Estado? Na Bluestone, a gente acompanha muito esse setor e eu estou muito animado com o que está por vir ainda. A reforma tributária deu para a gente aí 8 anos de fôlego, né?
Aham. 7, 8 anos de fôlego, então eu estou muito animado com o que está acontecendo. É lógico que a gente enfrenta algumas questões de utilização dos galpões, né? Então, assim, o contorno do Mestre Álvaro, por exemplo, abriu uma possibilidade de infraestrutura de galpões naquela região. Então, quando a gente fala de infra de logística, BRs e rodovias estaduais, a gente possibilita também novas possibilidades de armazéns, né? Hoje nós temos 2 terminais alfandegados muito produtivos e praticamente cheios hoje no estado, que é o Tercasile e o Tegman. E nosso TVV está trabalhando sempre ali quase No limite, full, né? no limite, né? E com um grau de excelência. Então, a gente precisa estar olhando outras infraestruturas para a posição de outros galpões e armazéns logísticos. No cenário, você já citou o Porto Central como uma grande possibilidade para o sul do Espírito Santo. E a gente tem um cenário com o Norte Capixaba como principal destaque, principalmente por causa dos benefícios da Sudene. Fica imbatível. O norte do Espírito Santo fica imbatível, a região de Linhares, São Mateus, até Aracruz. O que falta para ter equilíbrio de oportunidades no Espírito Santo, na sua forma de ver? Competir com o Sudene e os incentivos de ICMS é praticamente impossível, né? Mas quando você tem um porto como o Porto Central, multisserviço, um shopping center de negócios, Aham. você meio que subtrai essa questão dos incentivos fiscais, né? Você tem ali óleo e gás, grãos, né? Carga geral, container. Quando você tem uma infraestrutura muito perto, na divisa com o Rio de Janeiro, praticamente Perto da bacia de Santos. perto da bacia de Campos, Campos, né? de Santos não, de Campos, exatamente. Onde a gente vai brigar diretamente pelo óleo e gás Isso. ali. Mas também você está a um passo ali de Minas, muito perto de São Paulo, né? Se fizer um anel que sai do Rio de Janeiro, que é um projeto que um anel ferroviário, rodoviário que sai, que passa o Rio de Janeiro, você vai ter uma dinâmica diferente. Aham. Então, o Porto Central, ele por si só, pelo modelo de negócio de ser um shopping de cargas e oportunidades, ele por si só ele já é atrativo. Mas falta muito para isso, na sua opinião, falta muito para isso se concretizar. A gente está ouvindo falar de Porto Central tem 10 anos, mais de 10 anos, inclusive. O que falta para isso se concretizar e qual o papel do setor produtivo para acelerar esse processo? O Porto Central, de fato, é um porto mais complexo, né? Porque ele é multisserviços e ele não é um terminal, é um porto, né? Várias situações, né? Imagino que aí no Porto Central tenham atrasado um pouco isso. O Brasil não é um país de amador, né? Então, para você ter um porto hoje em dia, é esse tempo mesmo. É esse tempo mesmo. Então, agora que as obras foram anunciadas, eu acho que tudo vai se acelerar, né? Conheço um pouco os sócios e sei que eles estão correndo o mundo todo para poder viabilizar esse projeto. Esse projeto, como eu te falei aqui, ele é um projeto que muda a nossa economia, porque ele é o porto no Brasil hoje autorizado para poder levar a carga do agro nosso para Oriente Médio, para a Ásia e também trazer produtos para cá. Então, estou animado, assim como eu estou bem animado também com a Imetame, tenho acompanhado muito o trabalho da família Imetame, né? No norte do estado. E Aracruz, de fato, ela é uma cereja do bolo, porque está praticamente tudo acontecendo ali. Então, mas o Porto Central eu olharia e tenho investido minha energia também nesse sentido para poder deixar esse assunto sempre na mesa para o empresariado não esquecer que a gente tem um negócio ali que pode valer ouro para a gente. Legal, vamos ao quadro Busca de Valores. Busca de Valores. Na sua opinião, Tiago, o que a dinâmica atual do mercado exige de profissionais bem-sucedidos? Resiliência, porque no Brasil, segundo Pedro Malan, até o passado é incerto, né? É verdade. Resiliência, comprometimento, né, com as entregas, na relação com as pessoas, na relação com os stakeholders. Eu acho que a gente, no final do dia, a gente está tratando sempre com o ser humano. No começo do dia, no final do dia, a gente sempre está tratando com o ser humano.
Então, a gente tem que ter compromisso com as entregas com nossos clientes, comprometimento com os nossos colaboradores, os parceiros de trabalho e resiliência, né? Eu acho que essa insegurança jurídica que você falou traz muita instabilidade para o país. E aí traz para os microempreendedores, trazem para as médias empresas e para os grandes players. Então, se você não tiver resiliência ao acordar e dormir, não tem jeito. Tem um parente meu que já falava, né? Você tem que acordar antes do leão e dormir depois dele, né? Então, é um pouco disso. Legal. O Espírito Santo é atrativo para que tipo de empresa, na sua opinião? E, pela sua visão, ele deve ser atrativo para quais setores? De forma muito significativa hoje para importação e distribuição, né? Não é à toa que nós crescemos 4 vezes nos últimos 2 anos, 3 anos, em termos de empresas abertas de atacadistas, varejistas e importadores. Mas eu olharia com carinho também para indústrias, né? O Polo de Linhares é um celeiro grande de atração de indústrias. Ninguém que está fazendo investimento ali não estudou reforma tributária. Então, eu imagino que ainda tem alguma água para rolar debaixo dessa ponte sobre esse assunto de reforma tributária, né? Cacau Show teve aquele problema, né, trágico que foi um incêndio lá. Em 1 ano levantou a operação porque acredita que aquele negócio ali vai gerar retorno para os investidores, vai gerar emprego e renda, né? Então, eu penso isso, assim, olhar com carinho as indústrias para o norte do estado. Tem projetos também interessantíssimos na divisa, né, em São Mateus, enfim. E olhar para o nosso interior aí, que o agro no Espírito Santo bomba, né? Agora com as tecnologias também, o nosso agro é super produtivo, pimenta do reino, mamão, cacau, né? Enfim, então, olhar para o agro que a gente é uma vertente forte ainda no estado. Legal. Aproveitando que você é especialista em captação de empresas, está no LEAD, que é um grupo de empresários. Vocês já têm mapeadas empresas interessadas em se instalar no Espírito Santo de forma real. Quais são elas e quando elas chegam, Tiago? Você vai me pegar nesse sentido. A gente tem hoje 8 termos de confidencialidade assinados com 8 grandes marcas que faturam 2 bi por mês. Então, a gente tem bons projetos vindo. Mas mais do que isso, a gente tem um trabalho sendo feito de forma recorrente para a atração dessas cargas, né? Atração dessas empresas. Os nomes das empresas eu ainda me sinto desconfortável para poder citar, mas a gente tem feito um trabalho com muito empenho, né? Posso citar os setores, né? A gente tem setor de varejo muito forte ali em calçados, roupas e óculos, por exemplo. Enfim, então, várias frentes aí para a gente estar trabalhando. Tem uma dica aí, pelo menos, né? Isso. Você está amarrando o jogo, segurando o jogo aí, mas a defesa do Rio Branco está muito forte, né? A defesa do Rio Branco está muito forte. Tá. Pois é. Como é que as lideranças empresariais podem fazer a diferença no Estado? Mantendo o mesmo ambiente institucional que foi concebido há 20 anos atrás, onde você tem uma dinâmica, uma didática, né, entre o setor público e o setor privado. A gente passou das duras penas, né, por períodos bem sombrios, né, 25 anos atrás, e nunca é ruim de citar esse caso para a gente saber como fazer para frente. Se correr os planos estratégicos regionais, né, o Espírito Santo em Ação apoia muito isso. Está fazendo um plano agora 500 anos, não é isso? Até anos, 2035? né? Onde é o seguinte, né? Esse é o nosso norte discutido entre o setor público e o setor produtivo, e vamos atrás dele, né? É lógico que você tem ali, você precisa estar flexível esse plano para você mudar a rota, né? Mas sem um plano você não vai a lugar nenhum, né? Então, eu acho que é manter um ambiente institucional maduro. As entidades representativas fazem um trabalho maravilhoso no Espírito Santo. Eu cito aqui pelo menos 2 muito fortes, que é o Sindiex e o Sincades. E é motivo de muito orgulho, né, essas entidades estarem com esse peso hoje e representando segmentos fundamentais da nossa economia. Então, nosso trabalho é em estar mantendo essa régua desse ambiente institucional maduro. Legal. Você está falando muito de reforma tributária e principalmente de oportunidades em função da reforma tributária. Está todo mundo meio assustado com a reforma tributária. Você está falando de oportunidades.
que você acha do Espírito Santo? Está num bom caminho para amenizar esses impactos da reforma tributária? O Espírito Santo que é tido como um dos principais perdedores com a reforma tributária? O Sindiex encabeçou um movimento chamado Recomex, que é o que o Espírito Santo precisa fazer para se manter vivo, se manter respirando, se manter produtivo, a partir da queda dos incentivos fiscais. Vou ser repetitivo, mas para mim essa é a maior ferramenta, Edu. Nossa infraestrutura precisa ser resolvida. Isso aí a gente não pode mais abrir mão, né? Então, a gente continua num bom ambiente, a gente está num bom caminho, mas a gente precisa resolver. Nós temos 7 anos aí para concluir e está operando com portos com alta capacidade de receber cargas e mandar cargas, e enviar cargas, e as nossas rodovias estarem ser resolvidas. A ferrovia no Espírito Santo é um debate que está acontecendo, as ferrovias, né, os projetos, e eu estou animado com o que pode estar saindo, né? Mas eu garantiria esses 2 modais aí, portuários e rodoviário, como a principal empenho desse novo momento do Espírito Santo a partir da reforma tributária. O Espírito Santo tem 4 milhões de habitantes, o ICMS não ficaria aqui, né? Fica agora no estado de destino. De consumo, né? Consumo. Então a gente precisa inverter a lógica, né? Já que o consumo não está aqui, como que faz para a carga chegar aqui, né? Então essa que é a grande discussão. Legal, você falou também, a gente começou falando de incentivos fiscais, você falou do Fundap, que foi muito importante lá atrás para o Espírito Santo, teve um baque, perdeu grande parte do poder, perdemos muitas empresas, mas acabou que deu um jeitinho, conseguiu um certo benefício, tem mais o Compete, tem mais o Invest. O que você pensa sobre benefícios fiscais? A gente consegue aproveitar esse último período de benefícios fiscais até 32, por exemplo? Muito. A gente são 7 anos. 7 anos é muito tempo para a gente trabalhar, né? É pouco você olhando a história dos incentivos fiscais, mas é o que nós temos para poder trabalhar, né? São 7 anos, é um bom período. Os incentivos fiscais, eles são e foram, né, a matriz de desenvolvimento do Espírito Santo, desde a década de 70. Nossa infraestrutura toda de parque logístico é a partir de incentivos fiscais. Foi criada pelo... Eu costumo brincar que, respeitando todos os meus amigos paulistas, mas os paulistas não estão aqui por conta da nossa muqueca, né? Então, estão aqui por conta do ganho tributário que as operações dos mesmos possibilitam. Então, é uma ferramenta fundamental. E o Espírito Santo fez um bom projeto, um bom trabalho nesse sentido. Olha, eu te dou incentivo, você gera emprego e renda, né, mas a sua operação tem que sair daqui ou chegar aqui. Então, todo mundo ganha nesse ecossistema, né? Certa vez eu estava numa feira em Gramado, e aí algum player lá ouviu falando do Espírito Santo, me perguntou, você que é o capixaba que fica tirando empresa daqui? Eu não fico tirando empresa de lugar nenhum, eu apresento para a empresa que está aqui que existe um estado onde a distribuição dela fica melhor, né? Se ele vai levar depois uma expansão da indústria, alguma coisa assim, não é a questão, né? Mas a Arezzo, por exemplo, ela produz tudo no Rio Grande do Sul, transfere tudo para cá e vende B2B, B2C a partir daqui, né? Não tirou a planta ainda do Sul, né? Então, os incentivos são um fator de competitividade, né? E a gente se amarrou muito bem nessa estrutura. Sem ele, nós precisamos refazer o dever de casa, refazer o plano, né? E isso está em andamento. Nós estivemos aqui no programa Valores recentemente com o gerente executivo de Portocel, que é o Alexandre Bilomori. Ele disse que o Fundap, principalmente, deixou um legado para o Espírito Santo. Você acha que esses incentivos todos, não só o Fundap, mas o Compete, o Invest, tudo isso vai deixar um legado para o Espírito Santo? Que legado é esse que deixa? Bem, para as prefeituras foi o ICMS, né? E toda a linha de serviço que foi destinado, né? Agora, você vê o que aconteceu com as nossas operações, né? O que aconteceram com as nossas operações de carros, de importação de carros na década de 90, né? Hoje, 90% das aeronaves entram pelo Espírito Santo. Isso tudo você deixa, né? Projetos. Agora, o aeroporto de Cachoeiro sendo concebido, o aeroporto de Cachoeiro. E
as principais importadoras do país têm matriz aqui, né? Década de 90, a Cotia Trade, Incisa Trade, agora como Export Trade, tem aqui a matriz, reconhece o Espírito Santo como um ambiente também institucional positivo, e a gente tem que se bater no peito e dar graças a Deus que os incentivos fiscais permearam nossa história, né? Temos que respeitar quem os criou e está apoiando aí, né? O próprio governador Renato Casagrande foi um grande incentivador da manutenção, e Ricardo Ferraz agora, nosso vice-governador secretário, focou muito, né? Continua fazendo as viagens de prospecção de clientes, visitando clientes, por conta dos incentivos. Então, acho que é uma ferramenta, foi uma ferramenta e é uma ferramenta fantástica para o Estado. Legal, vamos ao quadro Valores do Futuro. Valores de futuro. Tiago, qual investimento realizado agora vai dar resultado real daqui a 25 anos? Bem, eu acho que a gente ter migrado da autoridade portuária pública para privada foi uma ferramenta divisora de água na relação com os portos e os terminais portuários do Espírito Santo, né? Tanto para quanto a produtividade dos terminais, quanto para a opção, né? Barra do Riacho agora tem várias possibilidades, próprio Vports agora, a autoridade portuária, abriu, né, um canal diferente de comunicação, de conversa para rochas ornamentais e café, né? Apesar desse mar não ser um mar calmo, né? Mas a Vport está se colocando... Tem uma série de problemas logísticos, inclusive, né? Isso. Falta de contêineres, dificuldade de escoamento de carga. Né? Mas que se coloca à disposição, né? A Vport se coloca à disposição para poder dar andamento, né? Não tenho dúvida nenhuma que foi um divisor de água do que era, em termos de produtividade, a gente portuária anterior a Vports, né? Isso é um reconhecimento de todo o mercado. Então, eu acho que o projeto de autoridade portuária privada, né, coloca a gente, é a única do país, né, coloca a gente como um diferencial nesses anos que virão aí, ligado ao setor portuário marítimo. Legal. O LID já tem um calendário de eventos para o ano? Qual é o objetivo desses eventos e como eles podem ser eficientes aqui para o Espírito Santo? Sim, já temos um calendário de 12 encontros, né, com formatos diferentes. Nosso primeiro encontro será em março, com o evento de portos e infraestrutura. Em breve, nos próximos dias, nós vamos soltar a data, onde os encontros têm o objetivo de trazer experiências de outros estados, trazer expertise de outros estados para conversar com as nossas lideranças e os nossos filiados do LID. Agora, é muita troca de experiência e geração de muita oportunidade, Edu. Os ambientes do LID são propícios para a gente conhecer as realidades de outros estados, de outros empresários, e cruzar com os nossos e oportunidades de negócio. Eu, como te falei, eu estou bem animado com o que eu estou vendo de cross-selling de negócios acontecendo dentro do LID com outros LIDs em outras unidades, né? O LID Paraná e o LID Pernambuco são LIDs muito maduros no nosso ecossistema, né? Sem falar do LID global que fica na Faria Lima. O LID de Pernambuco tem 13 anos de existência, nós temos 5 meses. O LID de Pernambuco tem 13 anos de existência, 550 CNPJs filiados, nós estamos com 25. Lá eles fazem 96 encontros por ano, né? E lá 72% do PIB de Pernambuco participa do LID. Então são números muito fortes, né? Lá é tocado pelo meu colega Drayton e o Daniel, e no Paraná é pela super empresária Heloísa Garret, que faz um trabalho genial de encontro de lideranças. Semana passada ela estava no encontro do LID em Zurique, que é paralelo ali ao encontro de Davos. É uma empresária que eu tenho uma admiração grande, tenho aprendido muito com ela, e ela é um para-raio de oportunidades de negócios, de relacionamento. Ela adora que o networking seja feito de forma com lisura, né?
Você não vai participar de encontros vendendo nada, você vai participar de encontros para trocar cartões, né, e conhecer das realidades ali, e depois se gera negócio. Então, o LEAD vem com essa proposta, vem com uma proposta muito, muito interessante de cruzar experiências e negócios. Você acha que essa coisa do networking tem tudo a ver com o empresário capixaba? Porque a gente faz muito negócio assim aqui, né, no Espírito Santo. No Espírito Santo, os negócios são feitos muito por meio de networking, né? Juntar a fome com a vontade de comer, essa característica do LEAD com esses eventos e essa característica também do empresário capixaba? Nós fizemos isso muito bem. As entidades representativas nossas fizeram muito bem esses cruzamentos, né, de empresários. O LEAD vem para poder reforçar, ser mais uma ferramenta, mas com a metodologia de fazer negócio para fora do Espírito Santo. Então, nosso networking, ele é interno, né, da nossa regional do Espírito Santo, mas também relação direta com o Brasil e com o mundo, né? Eu já reuni aqui projetos de infraestrutura com LEAD Emirados Árabes, por conta dos fundos dos Emirados. Que projetos são esses? Projetos de infraestrutura. Projetos de infraestrutura. E mesma coisa com leads de outros estados, né? Na semana passada, vou pegar aqui um recorte, mas semana passada um filiado nosso, uma importadora robusta, ela, de grande porte, me ligou e falou: Thiago, você pode me conectar ao lead Minas? No dia seguinte, eles estavam com a reunião agendada para se aproximar. Então, é uma dinâmica, né? Boa, com um método por trás. E, enfim, super funciona. Os leads que mais performam são os leads que as empresas falam para fora dos seus estados. Então, acho que é um pouco disso. O que tem do Thiago no comando do LEAD? Tenho um apaixonado pelo Espírito Santo. Eu sou muito grato dessa oportunidade de ter aparecido para mim, porque eu acho que eu me preparei um pouco para isso. Mas eu não podia encarar esse desafio se eu não fosse um amante, um apaixonado, um marido do nosso estado. Então, eu amo o que eu faço. Meus colegas que estão se filiando ao LEAD sabem que eu não vou medir esforços para tracionar o negócio deles e mostrar que o nosso estado não é menor nem maior que ninguém. Nosso estado é só mais diferente e mais organizado. Você acha que a política pode atrapalhar os negócios? Sim. Se a gente caminhar nesse ambiente maluco, né, polarizado, né? A comunicação, o ambiente institucional com um certo respeito, né, tratativas maduras, é onde a gente precisa focar. O Espírito Santo já teve muita briga, né, nos anos anteriores. Então, a gente precisa nos respeitar, saber que briga e guerra não leva ninguém a lugar nenhum, só a indiferença, desrespeito. E o papel do LEAD nessa questão política e institucional é estar ouvindo todos os pares, colocando um pouco nossas ideias também, né? Então, eu estou animado com que o LEAD pode ajudar, né? E com que eu posso ajudar nesse caminho. E qual marca que você quer deixar como gestor do LEAD, como o executivo à frente desse grupo? De que a gente não deve nada para nenhum outro empresário de outro estado, que a gente pode sempre estar com valores e propósitos à altura do que o cliente, do que a comunidade, a sociedade em geral merece. Legal, vamos ao último quadro do programa, o quadro Valor Pessoal. Valor pessoal. Que aspecto da sua vida pessoal, Thiago, é essencial para que você tome as melhores decisões? Que eu tenha saúde, né? Que eu possa fazer todos os meus... estar com minha saúde em dia para tocar a vida profissional. Sem saúde, a gente não consegue levar nada. Eu tenho uma excelente companheira em casa, isso também me dá tranquilidade para tocar a minha vida, da produtividade que a gente faz, né? Se tem que trabalhar 6 horas, a gente trabalha. Se tem que trabalhar 18, a gente trabalha também, né? Então, é isso. Acho que é viver a vida de uma forma leve,
tendo uma paz em casa, né? Chegando em casa e respeitando o ambiente da nossa residência, do nosso aconchego. E é isso, um pouco mais de simplicidade dentro de casa. Legal. 2025 é o ano do LEAD, é o ano do empresário capixaba? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O LEAD vem para poder fortalecer as relações internas nossas com as empresas. O LEAD já está sendo convidado por outras entidades de classe para abrir conversa e se aproximar, né? E a gente vem para poder dizer, ser mais uma ferramenta para a gente poder propor um valor diferente. O Grupo Dória incentiva muito que a gente esteja com esse debate institucional bem feito, sabe, Edu? Então, nosso planejamento estratégico, eu identifiquei isso muito rápido. Como as nossas entidades de classe já fazem um trabalho muito bem feito, eu vou pegar carona no que está sendo feito, né? E propor ali uma outra coisa diferente. A gente já está sendo bem reconhecido nesse sentido. Legal. Tiago Santos, presidente do LEAD, não é isso? Presidente do LEAD Espírito Santo, muito obrigado pela sua entrevista para a gente aqui no programa Valores. Eu agradeço a gentileza do convite. Estou à sua disposição sempre quando o programa quiser conversar sobre política pública de desenvolvimento e social. Legal. A gente precisa saber também quem são essas empresas aí que você está deixando debaixo do pano aí, sem falar para a gente. Anunciar para você aqui. Legal. Legal, Tiago, muito obrigado mais uma vez. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Você ouviu Valores com Edu Kopernik. Até o próximo.